O Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, título 10, A Linguagem dos Espíritos e o Poder Diabólico. Entre as objeções, algumas são mais ponderáveis, pelo menos na aparência, porque baseiam-se na observação de pessoas sérias. Uma dessas observações refere-se à linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação atribuída aos seres sobrenaturais. Se quisermos reportar-nos ao resumo da doutrina atrás apresentado, veremos que os próprios espíritos ensinam que não são iguais em conhecimentos, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que dizem. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal. Seguramente, os que deduzem esse fato, que tratamos como seres malfazejos, cuja única intenção é a de nos mistificarem, não conhecem as comunicações dadas nas reuniões em que se manifestam espíritos superiores, pois de outra maneira não pensariam assim. É pena que o acaso tenha servido tão mal a essas pessoas, não lhes mostrando senão o lado mal do mundo espírita, pois não queremos supor que uma tendência simpática atraia para elas os maus espíritos em lugar dos bons, os espíritos mentirosos ou esses cuja linguagem é de revoltante grosseria. Poderíamos concluir, quando muito, que a solidez dos seus princípios não seja bastante forte para preservá-las do mal, e que, achando um certo prazer em lhe satisfazer a curiosidade, os maus espíritos, por seu lado, aproveitaram-se disso para introduzir entre elas, enquanto os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico como julgar o caráter de um povo pelo que se diz e se faz numa reunião de alguns estabanados ou gente de má fama, a que não comparecem os sábios nem as pessoas sensatas. Os que assim julgam estão na situação de um estrangeiro que, chegando a uma grande capital, pelo seu pior arrebalde, julgasse toda a população da cidade pelos costumes e a linguagem desse bairro mesquinho. No mundo dos espíritos, há também desníveis sociais. Se aquelas pessoas quisessem estudar as relações entre os espíritos elevados, ficariam convencidas de que a cidade celeste não contém apenas escória popular. Mas perguntam elas, os espíritos elevados chegam até nós? Responderemos, não permaneçais no subúrbio. Vede, observai e julgai. Os fatos aí estão para todos, a menos que a essas pessoas se apliquem estas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Uma variante desta opinião consiste em não ver nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, senão a intervenção de um poder diabólico, novo Proteu, que revestiria todas as formas para melhor nos iludir. Não a consideramos suscetível de um exame sério, e por isso não nos deteremos no caso. Ela já está refutada pelo que dissemos atrás. Acrescentaremos apenas que, se fosse assim, teríamos de convir que o diabo é às vezes bem inteligente, bastante criterioso e, sobretudo, muito moral, ou então que existem bons diabos. Como acreditar, de fato, que Deus não permita senão ao espírito do mal manifestar-se para nos perder, sem dar-nos por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode, isso é uma impotência. Se ele não o pode e não o faz, isso é incompatível com a sua bondade. E uma e outra suposição seriam blasfêmias.
Acentuemos que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, desde que estas existem, será com a permissão de Deus. Não acreditar, sem cometer impiedade, que Ele só permita o mal com exclusão do bem? Uma doutrina assim é contrária ao bom senso e às mais simples noções da religião.